Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir aí um tópico de atualidade muito importante, que é a mudança que foi sancionada pelo presidente Temer, que muda a TJLP para TLP. Parece um assunto aí prosaico, mas não é. É um assunto importante que a gente tem que dominar em termos de atualidade. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito desse tema. Primeiro, pessoal, nós temos que pensar um quesito importante, que é diferente daquilo que a maioria das pessoas pensa, que é o que nós chamamos de investimento. Quando a maioria das pessoas pensa em investimento, ela está pensando naquilo que nós chamamos em economia de aplicação financeira. Por exemplo, a pessoa pensa em investimento quando ela, por exemplo, investe o seu dinheiro na caderneta de poupança, na compra de um título público, na compra de ouro, dólar, um certificado de depósito bancário, o CDB, um certificado de depósito interbancário, o CDI. Na verdade, para a economia, isso não é investimento, porque isso não cria riqueza nova, isso não permite produzir absolutamente nada de novo. E, portanto, como a gente sabe que o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por uma dada economia internamente durante um determinado período de tempo, uma aplicação financeira não gera acréscimo de bem e serviço produzido e, portanto, não gera riqueza acumulada. Nesse sentido, aplicação financeira é uma coisa, investimento é outra coisa. Quando nós falamos de investimento, nós estamos falando de formação bruta de capital. E essa formação bruta de capital se refere à formação bruta de capital fixo, portanto, a aquisição de máquina, equipamento, ferramenta e instalação que me permite produzir mais bens e serviços e, portanto, gerar um crescimento do PIB. Ou ainda, a formação bruta de capital se refere à variação de estoque. Estoque é um bem produzido que está disponível para comercialização e, portanto, gera riqueza. Essa distinção é importante porque a gente vai ver que uma das variáveis do investimento é exatamente a taxa de juros. Então, vamos colocar isso na tela para você. Primeiro, então, pessoal, nós estamos falando da mudança da TJLP, da taxa de juros de longo prazo, para a TLP, a taxa de longo prazo, e aqui a gente precisa entender a diferença entre aquilo que nós chamamos de aplicação financeira daquilo que nós entendemos por investimento. A aplicação financeira é basicamente quando nós temos a figura do poupador, ou seja, aquele que tem uma renda maior do que o seu consumo, e esse excedente de renda é aplicado para poder render juros. Então, a aplicação financeira pode ser num CDB, pode ser num CDI, corrigindo aqui, pode ser num CDI, pode ser num título público, e o objetivo do poupador é receber juros, multiplicando assim o seu patrimônio financeiro. Ok, isso aqui não gera nada de novo na economia. Por um outro lado, investimento em economia é igual à formação bruta de capital. Lembrando que capital em economia se refere a máquina, ferramenta, equipamento, instalação. A formação bruta de capital se divide lá em formação bruta de capital fixo, portanto lá, máquinas, equipamentos, ferramentas e
instalações e, ao mesmo tempo, se refere lá à letra grega para variação, delta, né? Variação de estoque, bem, né, que foi produzido e que está disponível lá para comercialização. Entendendo, então, que a aplicação financeira não gera novos bens e serviços e que investimento é igual à formação bruta de capital, que é igual à formação bruta de capital fixo, portanto, máquina, equipamento, ferramenta e instalação, mais a variação de estoque, que me permite, né, gerar um volume maior de bens e serviços e, portanto, permitindo o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto do nosso país. Óbvio, então, que o investimento, teoricamente, quanto maior o nível de investimento, maior é a capacidade do país de gerar bens e serviços. Em tese, utilizando uma expressão em latim, que nós chamamos ceteris paribus, que significa tudo mais permanecendo constante, nós temos, teoricamente, quanto mais PIB, mais crescimento econômico, maior a geração de emprego, teoricamente maior a arrecadação de tributos por parte do governo e, quiçá, até uma distribuição mais equitativa, mais igualitária, socialmente justa da renda. Bom, dito isso, vem a pergunta: professor, qual é o problema? O problema no Brasil é que a taxa de investimento é uma taxa historicamente muito baixa. No Brasil, hoje, ela circula em torno de 15,5% do PIB. Só para comparar, a China hoje investe 40% do PIB. Mesmo no auge do investimento, entre os anos de 2004 e os anos de 2010, o Brasil teve, no máximo, uma taxa de investimento de 19,5% do PIB. É a metade do que a China investe no momento atual. Observe que boa parte dos analistas nos dizem que o Brasil deveria investir, no mínimo, 24% do PIB para garantir um crescimento econômico sustentável de longo prazo. Mas essa, infelizmente, não é a nossa realidade. Então vamos botar isso no quadro também. Apagando aqui, vamos colocar qual é o problema da economia brasileira. Então, qual é o problema da nossa economia? O baixo investimento. Esse investimento está mais ou menos hoje em 15,5% do PIB. No período áureo, né? Vamos colocar aqui, no nosso período áureo, esse investimento ficou mais ou menos em 19,5% do PIB, o que ainda é considerado muito baixo se comparados, por exemplo, com a China, que investe atualmente 40% do PIB. Um aluno outro dia me questionou o seguinte: professor, mas a taxa de investimento nos Estados Unidos circula em torno de 16% do PIB. Ok, mas a grande diferença é que os Estados Unidos já realizou a sua revolução de infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, estações elétricas, telecomunicações. O país tem um alto índice de tecnologia, inovação, ciência, tem algumas das universidades mais famosas, prestigiadas e laureadas de todo o mundo, tem lá, em boa parte das suas universidades, uma educação de excelência e tem instituições que se consolidaram ao longo do tempo. O resultado é que nestes países a taxa de investimento pode ser menor, porque, dizendo de uma maneira grosseira,
boa parte do que tinha que ser feito já foi feito. Não é o caso de países em desenvolvimento, como o Brasil, como a China, como a Rússia, como a Índia, África do Sul, México, Argentina e por aí vai. Para esse grupo de países, a taxa de investimento tem que ser significativamente maior. A pergunta então é, professor, quando nós olhamos o investimento, né, sobretudo o investimento do setor privado, porque a ele se refere a taxa de juros de longo prazo, o que o empresário leva em consideração na hora da sua decisão de investir? Embora nós não tenhamos nenhum objetivo de fazer uma aula de economia aqui, nós sabemos que o empresariado olha pelo menos 3 variáveis. A demanda, sobretudo a de curto prazo, as expectativas e a taxa de juros. Então, vamos colocar no quadro para a gente discutir cada uma delas. Então, quando a firma toma uma decisão a respeito de investimento, como, por exemplo, comprar uma nova máquina, ampliar, né, o parque produtivo e por aí vai, pelo menos 3 variáveis ela terá que levar em consideração. A primeira variável é a demanda. A firma se pergunta, há demanda para o meu bem? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Banpará 2018, cargo técnico bancário. Nós, aqui da Lá Concursos, nós preparamos não um curso normal, gente, papo sério, papo reto, um curso super competitivo, um curso ponto a ponto digital, um curso super atualizado, que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês estarão bastante competitivos para o dia da prova, no dia 6 de maio de 2018. Nós, aqui do Lá Concurso, em especial eu, professor Luiz Antônio, que sou professor de atendimento, vendas e conhecimentos bancários, eu fiz um reforço pedagógico gigante, cara, gigante, pode ter certeza, cara. Papo reto, aqui não é com papo de vendedor, não. Eu sou responsável pelo site. Pode ter certeza que você fazendo investimento aí de apenas 10 parcelas de R$30, você terá aí reais condições de competir por vagas nesse concurso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Já esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? É muito fácil. Clique aqui em cima, aliás, aqui embaixo, né? Clique aqui embaixo. Você faz um pequeno cadastro no nosso site. Você poderá aí efetuar o download gratuitamente dessa videoaula que você acabou de assistir, que aliás é uma videoaula, 10, 20% da videoaula, só é um pequeno trecho demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.